Fala pessoal, então agora a gente vai resolver o exercício 5 da lista 3. Eu vou dividir esse exercício em dois vídeos. Então primeiro a gente vai estar mostrando o item A, B e D. O item C o professor mostrou, então eu vou deixar para, caso vocês não viram também, tentar aí como um exercício, que ele é bem parecido com os outros. Então eu vou estar mostrando os outros. Uma coisa interessante aqui é que nesse exercício 5 ele está incluso também o exercício 10. O exercício 10 da mesma lista é exatamente esse item F. Mas aí a gente vai mostrar no próximo vídeo, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar a definição de módulo. Então, da definição de módulo, a gente tem o quê? Que o módulo de um número real, ele vai ser o número próprio, se esse número é maior ou igual a zero, ou vai ser o inverso aditivo dele, né? Ou seja, menos x se x for um número negativo. Então essa é a definição de um módulo. Uma propriedade que a gente vai estar utilizando também nessa resolução vai ser que o módulo de menos x é igual ao módulo de x. Então eu vou começar mostrando primeiro essa propriedade para colocar aqui nas nossas ferramentas para a gente estar utilizando para mostrar isso. Então vamos lá. Primeiramente, se a gente considerar x um número estritamente positivo, a gente tem o quê? Que menos x vai ser um número negativo. Dessa forma, se a gente considerar o módulo de menos x, vai ser o quê? Vai ser o inverso dele, porque é um número negativo. Mas o inverso de menos x é o próprio x. E o próprio x, como ele é um número positivo, ele é o seu próprio módulo. Agora, se x é igual a zero, a gente tem que menos x também é igual a zero. Então, daí a gente tem o seguinte. E o módulo de menos x vai ser quem? Como é igual a zero, vai ser ele próprio. Vai ser menos x. Mas menos x é zero. Só que zero é x. E como x é igual a zero, então o módulo de x é x. E da primeira linha. Esse daqui é o módulo de x. Então aqui também vale. Agora, se a gente considerar x um número negativo, então a gente vai ter o quê? Que o módulo de menos x vai ser menos x. Por quê? Se x é negativo, então menos x é positivo. Então, o módulo de menos x é menos x. Mas como x é um número negativo, então a gente tem que o módulo de x é menos x. Que é exatamente esse cara. Então, nas três condições aqui, né? Se x é positivo, se x é zero ou se x é negativo, a gente tem que valer essa igualdade. Ou seja, isso aqui é uma propriedade que a gente vai estar utilizando no decorrer dessa demonstração. Uma propriedade aqui vai ser que o módulo de menos um número é igual ao módulo do número. Ou seja, módulo de menos x é igual a x. Isso daqui tudo que vale para todo x real. Então vamos começar a mostrar o item A. O item A ele vai ser bem facinho, porque, né? A gente vai separar em casos igual a gente fez aqui. Então, se x é um número estritamente maior do que zero, o que a gente pode falar sobre o módulo de x? O módulo de x, como é maior do que zero, é ele próprio. Mas a gente acabou de falar que ele próprio é maior do que zero. Então, o módulo de x é maior do que zero. Agora, se x é um número menor do que zero, a gente cai nesse caso aqui. O módulo de x é menos x. Mas, como o x é menor do que zero, menos x então é maior. Isso aqui é maior do que zero. Então, ainda a gente tem que o módulo de x é maior do que zero. Agora, se x é igual a zero, a gente tem o quê? O módulo de x vai cair nesse primeiro caso aqui. É ele próprio. Mas x é quem? É zero. Então, a gente tem que o módulo de x é igual a zero. Conclusão disso tudo, o módulo de x é sempre maior ou igual a zero. Nunca é menor do que zero. Então, está mostrado o item A. Agora, o item B. Bom, aqui no item B a gente poderia estar mostrando a ida ou a volta, né? Mas ele é tão trivial que eu vou estar mostrando tudo utilizando C somente C. Por quê? Porque o módulo de x, ele é sempre quem? É igual a x ou o módulo de x é igual a menos x.
E a gente considerar que o módulo é igual a zero, é dizer que x é igual a zero ou menos x é igual a zero. Ou seja, isso daqui acontece se x é igual a menos x, que é igual a zero. Então a gente já tem essa relação aqui. Agora, para estar mostrando o item D, agora a gente vai ter que considerar casos em que x é positivo, y pode ser positivo ou negativo, e daí a mesma coisa se x é negativo, y pode ser positivo ou negativo, então a gente vai considerar esses casos aqui. Então o primeiro caso que a gente vai considerar, x e y maiores ou iguais a zero. Como x e y são maiores do que zero, ou iguais a zero, né? Então, se a gente somar esses dois, ainda vai ser um número maior ou igual a zero. Dessa forma, a gente vai ter o quê? Que o módulo de x mais y vai ser, como esse número aqui dentro do módulo é positivo ou zero, vai ser ele próprio. Mas, como x é positivo, então ele é seu próprio módulo. Mesma coisa para y. Então, a gente tem aqui a igualdade, né? Módulo de x mais y é igual ao módulo de x mais o módulo de y. Então, vale aqui que a gente queria mostrar. A mesma coisa vai acontecer se a gente considerar x e y menores do que zero. Nesse caso, a gente tem que menos x e menos y são estritamente positivos. E somar esses dois números também vai ser um número positivo. Ou seja, né? A gente vai ter o seguinte. O módulo de x mais y, a gente pode utilizar essa propriedade aqui, né? Que é igual ao módulo do seu negativo. Então, isso daqui vai ser o módulo de menos x mais y, que é nada mais do que o módulo de menos x menos y. Mas esse número aqui, ele é positivo. Então, isso daqui é ele próprio. Mas agora, observe o seguinte. Esse menos y eu posso escrever como sendo menos x mais menos y. Como x é negativo, então o módulo de x é menos x. É essa parte aqui. A mesma coisa para y. Então isso daqui é nada mais do que o módulo de x mais o módulo de y. Então nesses dois casos a gente tem a igualdade. Acontece a igualdade, né? Isso é igual a isso. Vou trocar aqui a cor. O que acontece agora se eu considerar um positivo ou zero e o outro negativo? Como x e y são arbitrários, né? E a gente está falando de termos aqui de soma e tudo mais, tem algo que vai interferir, então não vou considerar o outro caso, né? Então, primeiramente, eu vou considerar x maior ou igual a zero e y menor do que zero. E aí eu teria que mostrar também que vale, né, para x menor que zero e y maior ou igual a zero. Mas se eu fizer só um deles, eu já não perco a generalidade aqui. Então, vou considerar x maior ou igual a zero, y menor do que zero. Daqui a gente tem que menos y é maior do que zero, certo? Então vamos ver agora o que vai acontecer com esse módulo. Antes de qualquer coisa, olha só, a gente tem um número que é positivo e um número que também é positivo. Então, x pode ser tanto maior ou igual do que menos y, ou x pode ser estritamente menor do que menos y. E a gente vai ter que analisar cada caso. Então, o primeiro caso eu vou considerar x maior ou igual que menos y. E o segundo caso eu vou considerar x menor do que menos y. Você vai entender um pouquinho a diferença e por que a gente vai ter que considerar cada caso. Então, vamos lá. Se x é maior ou igual que menos y, então x mais y é maior ou igual a zero. Assim, a gente vai ter que o módulo disso vai ser ele próprio. Agora, observe o seguinte. Digamos que eu tenho o número 1 aqui e eu vou tirar uma quantidade 2. E daí eu tenho o número 1 aqui e eu vou somar essa quantidade 2. Ou seja, né? Aqui, como esse número aqui, ele é um número negativo ou ainda menor do que esse daqui, então a gente vai ter que essa igualdade aqui, ela acontece. Vai ser essa a ideia que a gente vai utilizar aqui agora. Por quê? Porque eu tenho um número positivo, x, somado com um número negativo. Ou seja, isso é menor do que x. Mas ao mesmo tempo, menos y é um número positivo.
Então, se eu somar com x, vai ser um número maior do que x. Novamente, aqui eu estou tirando uma quantidade, aqui eu estou adicionando uma quantidade. Perceba que tem um mais e um menos, mas não é esse sinal que está nos dizendo isso. E sim a análise desse número aqui. Embora menos y tenha um sinal de menos, ainda assim é um número positivo. Então acontece essa desigualdade. Agora eu vou só reescrever isso daqui de uma maneira mais interessante, que vai ficar o seguinte. Isso é igual a x mais menos y. Agora note o seguinte. Como x é positivo, x é o próprio módulo de x. E como y é negativo, menos y é o módulo de y. Então isso aqui é nada mais do que x mais módulo de y. Ou seja, né, a gente tem que o módulo de x mais y é estritamente menor, né? Tem aqui uns sinais de menor aqui, do que o módulo de x mais o módulo de y. E é também o que a gente queria mostrar. A gente já mostrou a igualdade aqui com esses dois casos. Agora a gente está mostrando os casos em que isso é estritamente menor do que isso. Então, agora vamos considerar o segundo caso, onde x é menor do que menos y. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Que x mais y é negativo, é menor do que zero. É por isso que eu tive que separar isso, por conta dessa análise, né? Porque, ora, x mais y é positivo, então ele é o seu próprio módulo. E agora, nesse segundo caso, a gente tem que o módulo de x mais y vai ser o inverso agora, né? Que agora x mais y é negativo. Então, vamos lá. Então, segundo caso, x mais y menor do que zero. Então, a gente tem o quê? Que menos x mais y é maior do que zero. Daqui, a gente tem o seguinte. Que o módulo de x mais y vai ser quem? Vai ser esse cara aqui. Agora que eu vou só realizar aqui a distributiva. Menos x, menos y, né? Vou colocar, repetir aqui embaixo só para continuar, né? Então aqui vai ser menos x, menos y. Aqui agora a gente vai aplicar a mesma ideia que a gente utilizou aqui em cima. Nessa parte aqui, né? Quando a gente tem um número e tira uma parte e soma uma parte. Então, a gente tem essas desigualdades. Mas o que que a gente tem aqui agora? Menos y é um número positivo. E x também é um número positivo. Então, quando eu pego um número positivo e tiro uma parte positiva, isso vai ser menor do que esse número. Ao mesmo tempo, se eu somo essa parte, vai ser maior. Ou seja, menos x menos y vai ser menor do que x menos y. Se x é positivo, eu estou tirando uma parte positiva. E aqui eu estou somando uma parte positiva. Então, isso é sempre menor do que menos y e maior do que menos y. Mas, novamente, aqui eu vou ter a mesma coisa que eu tinha aqui em cima. Eu posso reescrever isso daqui como sendo x mais menos y. E aí, x é o módulo de x, menos y é o módulo de y. Então, isso aqui é nada mais do que x mais módulo de y. Ou seja, o módulo de x mais y é menor do que essa soma, como a gente queria mostrar. Então, novamente, né? Nesses dois casos em que x e y possuem o mesmo sinal, a gente tem a igualdade aqui do D. E no caso em que um tem o sinal invertido do outro, a gente tem a desigualdade. Então, agora no próximo vídeo eu vou estar fazendo os itens E, F e G. Esse F também é o exercício 10, né? Então, até o próximo.